Olá, boa tarde novamente. Hoje nós estamos com uma velha conhecida do podcast, Propetec Podcast, Ariana Martins. Seja bem-vinda novamente. Faz um tempinho já, não faz? Que nós Faz. conversamos? Boa tarde a todos. Acredito que faz, sim, mais de um ano, quase 2 anos, se eu não me Eu engano. acho que vai fazer 2 anos. Isso. Mas é sempre um prazer estar aqui. Me agradeço demais pelo convite, pela oportunidade. E é sempre bom falar sobre gestão da qualidade, sempre bom trocar ideia com profissionais qualificados, né? A gente sempre está agregando valor aí, né? E aprendendo mais. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Bem, pessoal, como a Ariana já é conhecida, mas ela vai falar que tem novidades, né? A gente conversou em off e tem novidades aí, mas enfim. Hoje nós vamos falar em gestão da qualidade em pequenas e médias empresas. É um tema. Não, assim, eu não sei muito. A Ariana, que é mais da área, depois ela vai até abordar isso daí. Mas eu acredito que não seja um tema muito normal, Ariana, nas pequenas empresas. Então, hoje em dia, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas já têm essa percepção de que precisam sim investir em qualidade, que a qualidade não é mais coisa de empresa grande, de indústrias e tudo mais. Então, já existe essa consciência de que a qualidade é necessária, porém ainda existe muita dificuldade em adaptar a qualidade para a gestão dessas empresas, porque é algo diferente. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema hoje. Qual o desafio, quais são os desafios que se apresentam na hora de colocar uma gestão da qualidade em uma pequena e média empresa, que às vezes não dispõe ali de recursos, não dispõe de equipe, não dispõe de conhecimento necessário, então acaba sendo bastante desafiador, necessário, mas desafiador. Tá? Então nós fizemos uma breve introdução, né? Enfim, fala um pouquinho da trajetória, né? A gente, Uhum. para aos que vão assistir esse episódio e que não assistiu o outro, mas para conhecer um pouquinho a Ariana, de onde a Ariana é, como que ela Sim, trabalha. tá. Pelo meu sotaque, vocês vão perceber que eu sou do Nordeste, né? Eu sou a nordestina aqui de Maceió, Alagoas. Tenho muito orgulho de ser daqui, né? Adoro a minha região, adoro a minha terra. Já venho trabalhando aí nessa área de qualidade há mais de 18 anos, quase 20 anos, na verdade. Mas nem sempre eu fui da área de qualidade, né? Quem já me conhece, quem me acompanha nas redes sociais e já me viu em algum treinamento, sabe que eu sempre começo falando que eu era da área de tecnologia da informação. Eu fiz a formação técnica em processamento de dados e estava seguindo ali a trajetória nessa área de informática, né? Cheguei a cursar a faculdade de análise de sistemas, até que tive a oportunidade de conhecer a gestão da qualidade em uma empresa na qual eu trabalhava na área de TI. Essa empresa estava participando do Prêmio Estadual da Qualidade aqui de Alagoas, e aí formou uma equipe de colaboradores para preparar a empresa nas práticas de gestão. Eu estava nessa equipe e, assim, me identifiquei imediatamente com a qualidade. Eu tenho um perfil natural, assim, analítico e planejador, então são duas características que ajudam muito para quem gosta de trabalhar com a área de qualidade, que envolve metodologias, e eu me identifiquei tanto com a área que aí a empresa foi reconhecida no prêmio, né, naquele ano e em outros anos depois, e eu mudei de área, passei para a área de qualidade e abandonei minha formação em informática, né, interrompi minha faculdade de análise de sistemas e cursei administração, e aí disse que queria trabalhar com isso e comecei a buscar conhecimento na área. Além da formação em administração, eu fui buscar um MBA em gestão da qualidade, além dos cursos complementares, porque como eu trabalho hoje com auditorias também, auditora líder de 2 organismos certificadores, então eu tive que buscar o treinamento de auditor interno, formação de auditor líder nas normas que eu audito, que é 9.001, 14.001 e 45.001, e conhecimentos nas ferramentas específicas, né? Na faculdade, no MBA, a gente tem uma visão até muito teórica, mas, assim, para colocar aquilo em prática nas empresas, exige um pouco mais de conhecimento, então eu fui buscando formações específicas para complementar.
E aí venho, né, desde então, trabalhando com consultorias, auditorias e treinamentos, mas a qualidade, assim, um dos princípios da qualidade é justamente a melhoria contínua, né, e eu busco aplicar isso na minha vida. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, já tinha um desejo antigo de iniciar um mestrado, justamente assim, porque eu gosto muito de ministrar treinamentos, palestras, e penso no futuro em estar ministrando aulas também. Então, acho que o mestrado também pode me facilitar abrir portas com relação a isso. E aí eu estou fazendo agora o mestrado em direção estratégica de empresas para complementar o meu conhecimento e para agregar valor aos serviços que eu já ofereço ao mercado. Muito bom. Em relação ao mestrado, a gente falou só das coisas boas, né? Uhum. Então depois a gente conversa mais para frente. Preciso das dicas, né, de quem já passou por É, esse caminho. você pode ficar tranquila que não, dói pouco. Dói pouco, Mas não dói muito. assim, precisa, é necessário, né? É uma É, dor que é necessária. eu falo que tudo deixa legado, né? Então, Uhum. enfim, eu quando escolhi o meu mestrado na área de engenharia, tinha estatística que eu quase chorava todo. Mas enfim, é muito bom depois que você conquista, você vai ter uma visão diferente de mundo, porque você, além de na sua formação que você já tem, a gestão da qualidade já traz essa esse viés de um olhar aprofundado, um olhar crítico e um olhar mais aprofundado, então o mestrado ele vai te trazer isso. Então, sempre você vai virar uma investigadora de conteúdo, sempre vai ser mais da forma que a gente olha. Eu falo que quando eu finalizei meu mestrado, eu comecei a olhar com um olhar das coisas mais aprofundadas. A gente Uhum. nada mais do que conhecimento. Tem muita gente no mercado com conhecimento raso. Eu venho falando isso nas últimas, enfim, a pessoa se forma, o profissional se forma e deixa a vida, é igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, Isso. né? Eu comentei exatamente isso esses dias com meu esposo. A gente estava conversando, ele é da área de tecnologia, né, de informação. Ele continuou na área, né, trabalha com isso em engenharia de dados. E a gente estava falando justamente isso, que às vezes as pessoas se formam e o que é que eu percebo estando no mercado de trabalho em uma área diferente da dele, mas que a gente tem a mesma percepção. Muitas pessoas, muitos profissionais hoje em dia têm a dificuldade em colocar aquele conhecimento teórico da faculdade na prática no dia a dia das empresas. Parece que as pessoas aprendem na faculdade ou estudam na faculdade para passar, para obter a nota, a aprovação ali, mas na hora de colocar aquele conteúdo, tipo, aprende, a gente até falou na época, durante a conversa, sobre o diagrama de Ishikawa, né, que é uma ferramenta que eu uso Sim. muito. Então, a gente aprende lá na faculdade e, o diagrama de Ishikawa, predominantemente, ele é usado para fazer análise de causa-raiz de problema. Mas nada impede que, dependendo do contexto da empresa, a gente utilize a mesma ferramenta para alguma outra finalidade. Então, a gente precisa pegar, assim, conhecer as ferramentas na sua essência, saber o que é que ela pode oferecer e aplicar em diferentes contextos. Né? E as pessoas têm essa dificuldade. Então, tipo, eu aprendi de um jeito, então só serve para isso. Então, pensa-se muito, uma visão muito limitada, né? E a gente tem uma infinidade de possibilidades. E às vezes muitas empresas deixam de inovar justamente por ter essa visão limitada, né? Não usar na sua essência as ferramentas, as metodologias, né? Aprendem desse jeito e é só daquele jeito que funciona. Ontem eu estava numa conversa com um primo da minha esposa e ele é executivo de um banco Uhum. muito grande, ele tá de férias aqui na minha cidade. E aí a gente estava conversando e ele falou que
Tá bem difícil nas organizações hoje, nas empresas, essas novas gerações, enfim. Mas é assim, vai por bem ou vai por mal, né? Ou vai na dor ou vai no amor. Exatamente. As empresas foram feitas para ter resultados. Resultados que a gente chama é igual a lucro. A Uhum, pessoa que não tiver com o mesmo objetivo organizacional, infelizmente, ou vai ter que se moldar, uhum. ou ele vai ter que ser, ou ele vai virar empreendedor, ele vai virar, né? Ele vai E nem virar, empreendedor, porque assim, até para ser empreendedor, você tem que ser multifunção, tem que né? Você tem que estar estudar, tem que estudar. se Não tem, reinventando. não tem jeito, né? É, exato. Mas, enfim, vamos falar de gestão da qualidade nas pequenas empresas. Eu fiz algumas pesquisas, só para a gente entender um pouquinho. Uhum. No site do Econodata, fala que no Brasil tem 625 empresas. O seu som ficou um pouquinho ruim agora. Tá? Eu entendi. No site da Melhorou? Economia, melhorou. Tá. Na verdade é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, assim, bem Sim, breve, no site do Econodata. sim. Ele me passou uma informação que depois eu vou deixar até o link na descrição embaixo aqui para as pessoas acessarem essas informações. Tá. Então ele fala que o Brasil hoje tem 635 pequenas indústrias. Uhum. Eu acredito que tenha mais, mas tudo bem. Dados são dados, não, assim, eu não vou dentro do site do Econodata, não vou discutir. Tá. No primeiro quadrimestre de 2024, no site gov.br/empresas e negócios, isso daí é um mapa de empresas, é um boletim do quadrimestre, que é um site do governo do estado, Uhum. governo federal, Federal. gov.br. Ele fala que o primeiro quadrimestre de 2024 contou com um total de 21 milhões 738 mil empresas ativas, sejam elas matriz, filiais ou microempreendedores individuais. Então, Uhum. são um número muito, muito grande, Expressivo. expressivo, muito expressivo. Isso a nível nacional, tá? Uhum. No segundo quadrimestre de 2004, foram fechadas 854 mil empresas, Uhum. em pequenas e médias empresas que se enquadram. E foram abertas 1,4 milhões, né? 1,4 milhão de empresas. Então, que a gente entende nesse contexto? Tem muita empresa no mercado. Tem muita empresa com conhecimento, tem muita empresa sem conhecimento e tem empresa que tem que buscar conhecimento. Então, um dos caminhos é a gestão, para mim, é a gestão da qualidade. Uma vez, Exato. uma vez adotada a metodologia, né? Uhum. A gente até comentou no início da nossa conversa, eu falei que eu fiz, né, o mestrado em engenharia e eu sou um apaixonado, tanto que eu tenho uma newsletter no LinkedIn que eu fiz, se eu não me engano, 10 postagens falando sobre ferramentas, falando sobre a gestão japonesa, enfim, todo o contexto. Então, eu sou uma pessoa, enfim, eu sou suspeito de falar da gestão de qualidade, enfim, né? Uhum. Mas qual a motivação, Ariana, para essas empresas buscarem, né, a gestão da qualidade, né? Como que Uhum. essas empresas, ela starta um desejo, né? Uma pequena empresa. Como que ela starta?
Uhum. Eu acredito assim que os pequenos e médios empreendedores, né, são sonhadores, na verdade, então eles têm aquele desejo de empreender e muitos não têm ainda o entendimento de que é necessário se preparar para empreender. Ter um sonho é válido, né? A gente precisa sonhar, é o que nos mantém vivos e motivados. Mas, assim, para transformar o sonho de empreender numa realidade de uma empresa que se mantenha no mercado, é muito difícil. Esses números que você mostrou aí relatam isso. Eu também peguei alguns números aqui, eu fiz peguei um índice, na verdade, né, que também foi do site do Sebrae, na verdade, nacional, que ele dizia que o número de empresas que fecharam em 2023 com relação a 2022 aumentou mais de 25%, 25,7%. Ou seja, muitas empresas abrindo, mas muitas empresas fechando, né? Por que essas empresas fecham? Então, eu acredito que basicamente é problema de gestão. O empreendedor tem um sonho, investe seus recursos financeiros ali naquele negócio, só que muitas vezes ele esquece de se preparar. Muitos abrem a empresa sem sequer ter um plano de negócio, né? Um planejamento de negócio, assim, de análise de cenários, de concorrência, né? De posicionamento de marca. E aí, no dia a dia, o pequeno e médio empreendedor ele se vê afogado em demandas operacionais, né? Uma empresa pequena, então, às vezes, o dono da empresa é o que tem que fazer tudo. Ele faz a venda, ele faz o financeiro, ele atende cliente, dependendo do tipo de negócio. E essas demandas operacionais, se não tiverem padronizadas, né, e apresentadas de uma forma organizada, acabam afetando o produto ou o serviço final. Então, existe uma dificuldade de gestão, né, de planejamento inicial na hora de abrir o negócio, e depois que o negócio já está em funcionamento, existe uma dificuldade de gerir realmente, existe uma dificuldade de definir padrões, de contratar pessoas. Muitas vezes, nas pequenas e médias empresas, não existe um processo de definição de perfil de colaboradores. Então, qual o perfil ideal para trabalhar comigo? Às vezes é uma empresa até familiar, né? As pessoas vão ali por indicação, então não foca muito na questão da competência, a gestão da qualidade também ajuda nisso. Então, dificuldade de gerir recursos humanos, dificuldade de gerir processos internos, e a falta de uma estratégia de curto e médio e longo prazo leva essas empresas a fecharem. Quando o empreendedor, muitos empreendedores não chegam a fechar, mas percebem que ou eles mudam o posicionamento, né, e fazem a empresa se organizar e crescer, ou a empresa vai entrar nesse indicador que a gente apresentou aqui. E aí é nesse momento que eles percebem que a gestão da qualidade pode ajudar. Eu venho com uma premissa do seguinte, que essas coisas que a gente fala no dia a dia, né, na verdade, acaba sendo básico para a gente que vem na área de gestão, administração, enfim, seja como for, isso para a gente fica é muito básico, é muito normal as pessoas entenderem, tem que fazer um plano de negócio, estudar a viabilidade, se é viável, se não é, enfim. Mas eu não tenho números, tá? Mas eu acho que poucas empresas acabam utilizando essas por falta de conhecimento, tá? Por Isso. falta de conhecimento, porque às vezes ele se vê desesperado, e eu sei que nessa jogada aí, uma demissão para virar empreendedor, né? A pessoa sai do CLT e ele tem, ou ele vai buscar um novo emprego, ou ele vai vender. Ele pega enfim, ele pega um dinheiro e vai lá, enfim, e começa um negócio e acha que é só, enfim. Então, nós, consultores, nós, profissionais da área, a gente sabe que essa empresa um plano de negócio muito bem feito, um estudo de viabilidade, ele praticamente ele não zera a possibilidade da empresa dar errado, mas ele te dá algumas informações concretas que o negócio vai ser viável ou não vai ser viável, ou ainda se você fazer uma análise de concorrência, eu acredito que você diminui esse índice de 25,7%, que a gente fizer uma conta,
né? Exemplo, de cada 10 empresas que abrem, quase 3, exemplo, Vão enfim, fechar. elas vão fechar aí no seu segundo ano, né? Isso. Mas, E enfim, aí, um outro ponto também, assim, às vezes a empresa já está em funcionamento, né? Tipo, não teve a oportunidade de fazer o plano de negócio ali antes de iniciar, fazer análise de viabilidade, mas já viu que o cenário está caótico, né? Que precisa se organizar. Tem um planejamento estratégico também, né? Que é uma outra metodologia ou uma outra ferramenta que vai ali gerar uma análise de ambiente interno, ambiente externo e uma estratégia para a empresa poder se reposicionar. Então, assim, existem soluções, né, no mercado, tanto para quem está não, começando. existe, se a gente for analisar, se a gente quiser facilitar ainda, né, não aprofundar mesmo, a gente pode falar do modelo, do Model Canva. Sim, que faz o desenho ali do negócio, né, utilizando 9 Rapidinho, numa folha, variáveis. nove variáveis, faz ali, Uhum, entende. Eu acho de extrema importância essas empresas. Tudo bem que eu estou no interior do estado de São Paulo, enfim, mas assim, busquem faculdades, busque associação comercial, busque sim, Sebrae, conversa com quem tem mais experiências para minimizar essas questões aí, né? uhum, Mas assim, metodologia tem um monte. Eu sim, acho que o grande problema de tudo é o seguinte, a gente vou bater naquela tecla de novo. É é o problema de você querer de novo, conhecimento raso, conhecimento sem uhum, profundidade, conhecimento sem fundamento científico, uhum, acreditar em Papai Noel, acreditar em guru da internet, uhum. trabalhe. Isso. Eu não Falta de acredito análise de nisso. dados, né? Análise de dados, Também. né? Né? Em 21 dias muda a sua empresa, em Uhum. 21 dias, né? É, Um final de semana você vira, você passa de, de um conhecimento raso para um conhecimento sênior, enfim. ou implanta ISO 9001 em 3 meses, sua empresa está certificada em 3 meses, desse tipo. Aí você entra dentro da empresa, a empresa tá de ponta cabeça. É por Mas aí. enfim. Mas aí, voltando para a questão da qualidade, né? Uhum, Para essas pessoas entenderem, né, qual a importância disso daí, né? Quais uhum, são a definição, os princípios básicos, né? Como que eu uhum. posso, diferenciar isso dentro das empresas, né? Como que eu Tá. posso fazer isso? Eu vou utilizar aqui como referência a ISO 9001 para falar de princípios, né, porque ela é a norma que é utilizada mundialmente, é a norma que aumenta o número de certificações a cada ano. Todo ano, no mês de setembro, sai uma pesquisa oficial, que é a ISO Survey, no site da ISO.org.br, no site internacional, e aí eles divulgam qual é a quantidade de empresas que foram certificadas, né, nas diferentes normas ISO. E a ISO 9001, que trata sobre sistemas de gestão da qualidade, é a norma que sempre está à frente de outras, né? Então, as empresas têm buscado isso. Então, por ser essa referência, é ela que eu vou estar utilizando aqui, porque existem diversos conceitos, né? Mas esse já é um conceito que está consolidado, né? É a norma, a primeira versão dessa norma saiu em 1987, então não é uma norma recente, né? Já passou por várias revisões, está sendo sempre atualizada e é a referência que eu tenho utilizado. Para a gente entender, assim, de uma forma bem simples, o que é gestão de qualidade, a gente pode compreender que é um conjunto de práticas que a empresa vai estabelecer para implementar a qualidade dentro do seu negócio. Que práticas são essas? Então, ela vai definir políticas, né, formas de atender o cliente, né, qual é a política da qualidade. Né? A política nada mais é do que o posicionamento da empresa com relação à qualidade. Então, qual é a nossa política? Né? É um princípio que vai ser definido ali pela alta direção e repassado para as pessoas. Então, essas práticas envolvem política, envolve processos da empresa, envolve definição de procedimentos, instruções de trabalho. Então, a empresa cria um conjunto de práticas, né, utiliza vários métodos para poder gerir a qualidade.
E aí, isso tudo a gente chama de sistema de gestão da qualidade, o conjunto de práticas e métodos que vão implementar a qualidade dentro da empresa. Essas práticas e métodos, elas utilizam alguns princípios, né, que são esses princípios que estão estabelecidos na ISO 9001, são 7 ao todo. Então, a gente começa ali com foco no cliente, né, tudo que a empresa faz, ela deve focar no cliente, ou seja, quais são as necessidades e as expectativas do meu cliente, e o que eu estou fazendo agora como empresa tem aderência com essas necessidades e expectativas, é coerente, eu estou entregando o que o cliente espera, então esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem o segundo princípio aí, que seria a liderança, né? Se a liderança não entende que a qualidade é importante, a gente não vai conseguir implantar uma gestão de qualidade dentro do negócio. Depois a gente vem para o terceiro princípio, que seria o engajamento das pessoas, né? Então, o líder comprometido, focando no cliente, vai engajar a sua equipe de colaboradores para que todos entendam que precisam entregar qualidade dentro daquilo que trabalha. Então, se eu sou um operador de máquina, eu vou operar aquela máquina com qualidade, seguindo procedimentos que foram estabelecidos, cumprindo as regras que foram definidas. Se eu sou uma recepcionista, eu vou recepcionar clientes com qualidade. Então, dentro de cada trabalho, eles precisam estar engajados com essas práticas. O quarto princípio é a abordagem de processo, né? É entender que a empresa ela é um conjunto de processos que são interrelacionados. É muito comum a gente ouvir dizer assim, o setor financeiro fala, o financeiro é o coração da empresa. Aí vai para o comercial é o coração da empresa. Toda empresa, todo setor quer ser o coração da empresa, né? Essa empresa tem vários corações. Mas, na verdade, cada processo é importante, né? A empresa é um conjunto de processos interrelacionados. É o processo comercial, é o processo financeiro, é o processo operacional. Cada um tem suas entradas, tem suas saídas e tem as suas atividades que precisam ser realizadas com qualidade. Quando esses processos se juntam, se interrelacionam, é que fazem que a empresa entregue um produto ou serviço que atende às necessidades e expectativas dos clientes. O quinto princípio é a melhoria contínua, né? Entender que tudo pode ser melhorado, então a gente precisa, eu sempre falo para os meus clientes, né? Eu atendo clientes que são pequenos e médios empreendedores, e eu falo assim, vamos fazer o feijão com arroz básico, né? Entregar o feijão com arroz bem feito, depois a gente vai melhorando isso aí. Vamos colocar depois uma batata frita, né? Uma farofinha, mas primeiro feijão com arroz, que é o básico. A gente faz o básico bem feito, que isso já funciona. E aí vai melhorando gradativamente. Tomada de decisões baseada em evidências tem a ver com o que a gente estava falando agora de falta de análise de dados. Então, a qualidade, ela prevê, né, um dos princípios é justamente toda decisão ser fundamentada em dados. A empresa precisa analisar seus resultados, verificar tendências, analisar cenários interno e externo e, com base nisso, tomar suas decisões, né, fundamentada em evidências. E a gestão de relacionamento, entendendo que a empresa ela não está isolada no mundo, então ela se relaciona com colaboradores, com clientes, com fornecedores, né, são os stakeholders, com a comunidade, com a sociedade como um todo. Então ela precisa entender quais são essas partes interessadas, né, esses stakeholders, entender o que ela precisa entregar a cada um desses e trabalhar para que faça essa entrega. Então são 7 princípios ao todo, né, esses 7 que eu pontuei aqui. Na verdade, para deixar muita gente tem dúvida o que é gestão da qualidade, né? Muita gente, assim, só para a gente deixar claro, a qualidade não é do produto acabado. A qualidade são dos processos, levando em conta esses 7 princípios, que isso vai desencadear lá no final do processo, levando em conta todos os departamentos, todas as pessoas envolvidas, a Ariana falou, que é a questão dos stakeholders, e deixando claro que isso pode ser em serviço ou em produto. E aí você vai conseguir ter um produto de qualidade. Então, a gestão da qualidade, quando a gente fala, não é produto acabado. São as consequências do seu começo, meio e fim. Então, se você tem processos definidos, uma empresa organizada, pessoas nos lugares certos, enfim, levando em conta todos esses 7 princípios, a facilidade de você ter
uma empresa de sucesso é muito, muito, muito maior. Certeza. Tá? Então, assim, empresas, busquem profissionais da área de qualidade que você vai conseguir atingir seus objetivos, suas metas, de uma forma menos dolorosa. É. Simples assim. Simples assim. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Uhum. Ou se não, você tem outra opção de ficar na CLT, né? É. E profissionais também estudem. Qual foi o último livro que você leu, né? Uhum. Foi o último artigo? Qual foi a última palestra que você viu na internet? Isso. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, né, de conteúdo, né, muita acessibilidade. Então tem a internet, a gente tem várias plataformas, né, de treinamentos online, a gente tem livros acessíveis. Então realmente assim, o profissional tem inúmeras possibilidades de aprender, né? Não está mais limitado a uma sala de aula, né? Sair para ir para a faculdade não precisa mais disso, né? Claro Não, que é não precisa. importante, né? Mas Não, assim não é a única solução, a única alternativa. eu acho válido, enfim. Só que, né, às vezes, você buscando informação, mesmo que seja na internet, palavra-chave, digita lá a palavra-chave e você vai assistir, enfim. Vamos lá. Passos para que eu implante a gestão da qualidade na minha empresa. E Uhum. quais são as ferramentas e métodos que a gente acaba utilizando? Tá. Assim, é claro que cada empresa tem uma realidade diferente, né? Eu vou falar aqui alguns passos que eu sigo como consultora, né? Que eu venho utilizando aí nessa minha trajetória como consultora e que vem dando certo. Mas pode acontecer, por exemplo, de uma empresa já ter uma gestão mais madura, então algum desses passos aqui pode ser, de repente, eliminado ou executado com uma menor atenção porque ela precisa dar um foco maior em outro. Então, eu vou falar de forma genérica, né? Uma empresa que não tem nada de gestão da qualidade, mas que já percebeu e entendeu que é importante gerir seus processos para entregar um produto ou serviço com qualidade. Então, esse empreendedor já tem essa consciência, né? O que é que ele precisa fazer para começar a trajetória que ele precisa seguir. Então, o primeiro passo é justamente esse aqui, que é a consciência. É o empreendedor entender que a qualidade é importante e dizer que aquilo vai ser implementado dentro do seu negócio. Isso parece básico, parece óbvio, mas não é, porque muitos empreendedores, na hora ali do dia a dia da empresa, né, quando começa o telefone tocar, cliente cobrar, financeiro, conta para pagar, então eles acabam esquecendo da qualidade né, e deixa a qualidade em segundo plano. Ter um comprometimento da alta direção é entender que tudo que for realizado deve cumprir aqueles princípios. Então, foco no cliente, engajamento das pessoas, abordagem de processo, análise de resultados. Então, tudo que a empresa for fazer, ela precisa estar com esse entendimento, né? Praticar a qualidade no seu dia a dia. E, para isso, a alta direção precisa estar comprometida, porque é um investimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de abordagem de processo, a gente entende que a empresa é um conjunto de processos e que esses processos precisam estar padronizados. Padronizar processos não é algo que se faz em uma semana, né? Você tem que fazer uma análise da empresa, entender quais são os processos, desenhar cada um desses processos, entradas, saídas, atividades, né? Fazer, às vezes, a representação daquilo de uma forma gráfica, elaborar um procedimento. Então, é um trabalho que exige um investimento de tempo, mas que vai trazer um resultado. E aí o empreendedor, né, a alta direção precisa ter esse entendimento e esse compromisso. Então, a primeira coisa tenho um compromisso, quero implantar a gestão da qualidade, vou investir para ter um resultado depois. E aí, o momento de fazer o quê? A avaliação inicial. É um diagnóstico, né? Quando a gente está doente, por exemplo, a gente vai no médico e diz, eu estou sentindo esse sintoma aqui, o médico pede o quê? Uma série de exames, né? Para fazer uma avaliação, para dar um laudo, né? Uma definição de como é que a gente vai tratar aquilo. Então, a avaliação inicial, eu chamo de diagnóstico, seria justamente isso, seria fazer um raio-x da gestão empresarial com base nesses princípios da ISO 9001 e entender, isso aqui a empresa já faz bem, ou isso aqui a empresa ainda não faz, ou faz, mas não está documentado. Então, essa avaliação inicial
ela vai direcionar para os próximos passos, o que precisa ser implementado, o que precisa ser melhorado, né, o que precisa ser modificado, de repente eliminado ali da gestão. Então, a alta direção se comprometeu, o primeiro passo, o segundo passo faz o diagnóstico. E aí é hora de fazer o quê? Definir quais são os objetivos da empresa com base nesse resultado do diagnóstico. O que é que a empresa quer com relação à qualidade? Muitas empresas entendem, ainda existe o mito de que gestão da qualidade é só para a empresa que quer se certificar na ISO 9001. Isso é um equívoco, né? Realmente não existe esse é um mito que a gente muitos empreendedores acabam acreditando. Uma empresa pode ter a gestão da qualidade sem ter a certificação na ISO 9001. E a certificação, logicamente, ela vai dar uma visibilidade, ela vai dar um respaldo. Ela é um certificado, né, uma comprovação de que a empresa aderiu àqueles critérios e àqueles requisitos normativos. Mas eu posso ter a minha empresa com requisitos da ISO implementados sem ter a certificação. Então, qual é o objetivo da empresa com relação à qualidade? Ela quer se certificar na norma ou ela quer, por exemplo, ter os procedimentos documentados, a sua equipe treinada, quer ter indicadores definidos para os processos? Então, define aí quais são os seus objetivos da qualidade. Alta direção comprometida, diagnóstico realizado, objetivos definidos, é hora de distribuir essas tarefas entre as pessoas, porque não é o dono, né, o empreendedor que vai executar tudo. Então, eu sugiro a formação de um comitê da qualidade, né? Eu chamo de um comitê, um grupo, uma equipe, algumas pessoas ali da equipe da empresa que estejam responsáveis pela condução desse processo. Essa equipe ela vai fazer o quê? Ela vai comunicar e engajar os demais setores no cumprimento daqueles objetivos. Então, a gente vai ter objetivos para cada processo, né? Objetivos para o setor comercial, objetivos para o setor operacional. Essa equipe vai definir esses objetivos e isso vai ser repassado e comunicado para toda a empresa, né? Então, seria um outro passo aí, que é a comunicação e o envolvimento de todos. Não adianta, por exemplo, eu definir uma meta para o comercial de aumentar em 10% o índice de propostas aprovadas e eu ter essa meta estabelecida com o meu gerente comercial, mas eu não repassar isso para os meus vendedores, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o efeito dominó, né? Uma equipe estratégica que está conduzindo ali e trabalhando nas metas, mas que desdobra isso no nível tático e no nível operacional. Todos precisam trabalhar para alcançar esse objetivo. E aí as pessoas precisam de treinamento, né? É um outro passo. Então, eu sei quais são os objetivos, eu fui comunicado, mas às vezes a equipe não está preparada, né? Se um vendedor precisa vender mais, o que é que está impedindo ele de vender, né? Eu estou usando aqui o exemplo do comercial, mas o que é que impede o vendedor de vender mais? Será que ele precisa de algum treinamento específico? Então, quais são as necessidades, né, que a minha equipe precisa, que eu preciso atender, né, suprir para que a minha equipe se desenvolva? Então, definir quais são os treinamentos necessários e desenvolver essas pessoas. E aí é hora de padronizar, né? Desenvolver processos, padronizar. Então, eu vou criar padrões de trabalho para cada processo, para que eu consiga executar o serviço do mesmo jeito, independente de ter o colaborador A ou B. Então, quando eu crio um padrão de trabalho, né, pode ser um procedimento, pode ser um fluxograma, pode ser uma instrução, a gente vai analisar o que funcionaria melhor ali para aquela empresa. Eu já vi empresas, por exemplo, fazerem um fluxograma e as pessoas não conseguem compreender, não conseguem fazer a leitura ali do passo a passo em um desenho cheio de gráficos, né, cheio de simbologias. Às vezes o procedimento escrito em texto funciona melhor. Então, precisa ter essa percepção para entregar algo que funcione ali para a realidade da empresa. Então, definir processos, definir procedimentos, é hora de monitorar, né? Vamos verificar se o que foi estabelecido até agora está funcionando. Eu tinha lá no começo um diagnóstico e a partir desse diagnóstico eu defini objetivos e metas que precisam ser alcançados. O que eu estou fazendo agora com esses procedimentos que eu documentei, esses treinamentos que eu realizei, está me levando mais próximo para o objetivo que eu defini no início ou não? Eu continuo no mesmo lugar, eu estou ainda mais distante do meu objetivo. Então, aqui é o que a gente fala de monitoramento e medição. Parar para avaliar, e isso geralmente é feito através de indicadores, né, que são números que vão refletir se eu estou alcançando ou não o meu objetivo. Eu falei agora há pouco de um objetivo comercial de aumentar em 10% o número de propostas aprovadas, né? Então, eu vou precisar medir, com a periodicidade que a empresa vai definir, né, mensalmente, bimestralmente, quantas propostas foram aprovadas e verificar se eu estou alcançando esse objetivo.
de repente, eu vejo que o meu resultado ele está muito abaixo do objetivo que eu defini. Então, de repente, o meu objetivo está muito desafiador para a minha realidade atual. Preciso deixar um objetivo que seja desafiador, mas coerente, né, para não gerar frustração na equipe. Mas eu também posso perceber, por exemplo, que eu estou tendo um percentual muito além daquele que foi estabelecido. Então, esses objetivos eles precisam ser monitorados constantemente, né? Não pode ser algo que deixe o colaborador na zona de conforto, nem que gere uma frustração inalcançável. E, por fim, a melhoria contínua, né? Quando a gente faz essa medição, esse monitoramento, essa análise de dados, a gente vai identificar muitas melhorias. E uma das perguntas que eu respondo muito como consultora é: onde eu identifico melhorias na minha empresa? Né? Parece até que as melhorias se escondem debaixo do tapete, mas não é. É só você olhar para os seus indicadores, você olhar para tendências, né, dos seus números, você realizar auditorias internas, você verificar, fazer análise de resultados. Nesses momentos, você tem uma chuva de melhorias, aparecem várias melhorias que podem ser aproveitadas. Então, só resumindo aqui os passos, né? Compromisso da alta direção, um diagnóstico inicial, definição de objetivos e metas, a formação de uma equipe de qualidade, comunicar e envolver os demais setores da empresa, treinar e desenvolver as pessoas, desenvolver os procedimentos, medir, monitorar e medir os resultados e melhorar continuamente. Então, veja que não é um trabalho, né, como a gente falou aqui no início, é uma mágica. Você, em 3 meses, implanta uma gestão da qualidade. É um trabalho que requer ali um envolvimento, requer posterior. Sim, tá? Uhum. Tá bom. Oriana, vamos falar então um pouquinho da questão da questão da inovação e quais as tendências futuras da gestão da qualidade, né? E isso engloba, né? Isso engloba, querendo ou não, as questões de tecnologia, as questões de responsabilidade social, a questão de responsabilidade social, né? Então, como dentro da ISO, como que a gente tem, na verdade, a gente não, como você tem abordado isso com os seus clientes? Uhum. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tem uma gestão integrada, né? Então, tem empresas que já entendem isso como um sistema de gestão integrado, onde elas englobam ali a parte de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, às vezes inclui também a parte de segurança da informação, que seria a ISO 27001. Então, tem empresas que já entendem que existe uma gestão integrada, mas as pequenas e médias ainda têm dificuldade com relação a isso. Porém, precisam entender que não existe qualidade se você tem seus processos monitorados e bem desenhados e você entrega um produto que o cliente aceita, o cliente gosta, porém, nos bastidores você faz o descarte inadequado dos seus resíduos, você consome recursos naturais exageradamente, você não tem uma preocupação em economizar os recursos naturais que não são renováveis. Então, a qualidade ela não pode se separar disso, né? Você tem que entregar um produto com qualidade, um serviço com qualidade, mas também tem que se preocupar com suas práticas ambientais, também precisa oferecer um ambiente de trabalho saudável e seguro para o seu colaborador, né? Também precisa se preocupar com a questão da segurança das informações, com os dados que a empresa controla, também precisa se preocupar com questões sociais, né, da comunidade, o entorno ali onde a empresa está estabelecida. Então, não existe somente gestão da qualidade. A tendência é que a gente tenha cada vez mais uma gestão integrada, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. E tanto é que a ISO 9001, que fala sobre gestão da qualidade, já traz em seus requisitos, uma atualização que saiu, inclusive, nesse ano, ela já pede para que as empresas passem a considerar se as alterações climáticas que estão acontecendo ali, onde elas estão estabelecidas, podem afetar a qualidade do seu produto ou serviço. Então, já existe essa integração. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai ter cada vez mais isso unificado. Então, assim, a tendência é que a gente tenha cada vez mais essa integração entre ambiental, social e qualidade, e que a gente utilize a tecnologia, as empresas utilizem cada vez mais a tecnologia ao seu favor. Existem várias, e quando eu falo de tecnologia, não estou falando, por exemplo, de investir
em um ERP caríssimo para controlar ali todos os processos da empresa. Não, se ela puder fazer isso e for gerar um resultado eficiente, perfeito. Mas eu estou falando de tecnologias que vão gerar automação de tarefas do dia a dia. Um exemplo bem simples, né? Você quer, por exemplo, avaliar a satisfação do seu cliente. Uma prática comum que a gente ainda vê empresas fazendo é criar um formulário de papel e pedir que o cliente preencha aquele formulário. Cliente nenhum gosta de preencher, né? Mas empresas ainda fazem isso. Porém, existem formas de você, por exemplo, criar um formulário na internet, né, onde você manda para o cliente um link, ou você gera um QR Code daquele formulário que está na internet, e o cliente vai ali com a câmera do celular, acessa pelo celular e preenche rapidamente. Então, quando eu falo de tecnologia, é disso que eu estou falando. É de você olhar para as tarefas que estão sendo executadas dentro da sua empresa e buscar formas de gerar automação naquilo. Preciso, por exemplo, fazer a gestão de quantas propostas eu emiti, quantas propostas o meu cliente aprovou e quantas ele não foram aprovadas. Tem empresa, eu vi isso recentemente, empresas que fazem assim, pequena empresa, né? Emitiu a proposta para o cliente, mandou a proposta, imprime, guarda em uma pasta física a proposta que foi enviada. Quando o cliente aprova, escreve ali, aprovado, né? E vai para uma outra pasta. Agora, imagina a quantidade de papel que está sendo gasto para fazer isso, o tempo de imprimir, né, o espaço físico ocupado com pastas desnecessariamente. Né? Então, você tem, por exemplo, formas de fazer isso eletronicamente. E existem formas gratuitas, inclusive. O Trello é uma possibilidade. Né? Tem a versão paga, mas tem a versão grátis. Então, existem tecnologias. A empresa, se você não sabe, se você não é um empreendedor que tem uma facilidade com tecnologia, busca apoio de quem conhece, né? Busca pessoas que possam te orientar. Né? O que não pode é ficar acomodado, né? E aceitar que a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vai ser sempre assim, eu vou morrer assim. A gente tem que estar sempre melhorando. E outra coisa, né? A gente está falando de automações gratuitas, né? Que não tem custo operacional. Tem custo, eu acho que a questão é mais questão de tempo de você aprender a usar as ferramentas do que qualquer outra coisa. Se você quer fazer uma gestão baseada em projeto, tem um monte de ferramentas hoje disponíveis de forma gratuita. A questão é as pessoas não aceitarem nova tecnologia, isso. Abraçar e morrer com a síndrome da Gabriela. Eu vejo, como eu trabalho muito com gestão de projeto, de processo, eu vejo muito, inclusive eu fiz até uma ação esses dias, e eu peguei eu entrei em contato com algumas empresas de ERP, software, faz venda, tal. Eu falei assim, gente, ó, para vocês amenizarem essa troca de sistema, implantação de sistema, se a empresa tiver uma gestão profissionalizada, né, de você analisar como ela está, como você, né, tem nada mais do que gestão de projeto, né, o antes e o depois, né, como eu estou, como eu posso melhorar. A partir de que isso está melhor, a tendência de eu fazer a troca de um software, fazer uma implantação do software, pode ter certeza que primeiro, você vai ser muito mais rápido e menos doloroso, porque, de uma forma geral, isso acontece até com a gente, né? Eu me coloco nessa situação, a gente, às vezes, está acomodado com uma tecnologia e fala assim, não vou trocar, porque se eu trocar, eu vou, enfim, a gente sempre... trabalhoso, né? Eu vou sair da minha zona de conforto, né? Vou sair da minha zona de conforto. Não, eu preciso trocar o celular. Nossa, mas se eu trocar o celular, vai dar um trabalho, eu preciso atualizar. Então, assim, isso
às vezes acaba sendo até questão cultural do dia a dia da gente, mas a gente tem que ficar atento que tem que usar Isso. isso aí. Exemplo, tem uma ferramenta gratuita que eu faço, né? Eu faço as abordagens de comerciais, né? Que sou eu mesmo que faço, e, e hoje eu mando um link para a pessoa, ela que escolhe o horário, eu automatizei e Uhum. eu atendo lá uns horários. Ó, é o seguinte, eu tenho 3 vezes na semana que eu atendo novos clientes. Então, eu Uhum. mando o link, a pessoa se adapta dentro de uma Da sua rotina disponibilidade. da minha disponibilidade. Simples e é Isso. gratuito. Então, assim, tem pessoa que tem dificuldade de entrar, escolher a data, colocar, enfim. Mas é muito mais rápido, muito mais simples. Eu recebo essa informação no e-mail e, enfim, Uhum. são, na verdade, o que a gente chama de boas práticas, né? Sim. Ah, Oriana, para a gente ir finalizando, a gente já está praticamente há quase 1 hora, né? Uhum. A gente pode entender, né? Como que a gente pode entender de deixar claro que para as pessoas, né? Uhum. Que toda empresa tem dor, toda empresa tem problema, tá? Então, toda Uhum. empresa tem problema, né? Então, como que a Uhum. gente pode, de uma forma, fazer um compilado do que a gente falou nessa 1 hora, 1 hora e pouquinho, né? Uhum. Como que eu posso encorajar essas empresas a adotar essas boas práticas, né? Aham. O que eu vou ganhar com isso? Então, assim, a melhoria contínua é o que você já abordou lá atrás, mas enfim, melhoria contínua é melhorar cada dia, né? O que eu Uhum. fiz de errado ontem, eu não posso, né? Eu tenho que adotar práticas que eu não possa repetir. Então, Sim. assim, como que eu adoto esse contexto, né? Como que eu poderia fazer esse contexto, Tá. né? Primeiramente, assim, eu acredito que se o empreendedor está ouvindo esse podcast, vai estar ouvindo esse podcast, ele já sabe quais são suas dores, está doendo já em algum lugar, né? Já sabe, com certeza, durante essa conversa, ele já deve ter percebido assim, a minha empresa realmente tem isso, né? Eu não tenho processos padronizados, eu não faço análise de indicadores, que foi algo que a gente falou aqui, eu não tenho as competências da equipe definidas de forma clara. Então, as dores já devem estar incomodando aí. O que é que precisa entender? Que a qualidade ela não é um privilégio de grandes empresas e de indústrias, né? Muita gente ainda acredita nisso, que a qualidade ela é complexa, ela é burocrática, ela vai engessar em vez de ajudar. Existe essa qualidade burocrática e complexa? Existe, mas é a gente que implanta, são as pessoas que definem práticas e métodos complexos ali no dia a dia e que não conseguem executar. Porque nenhuma norma vai dizer como uma empresa vai executar o seu processo. É a própria empresa que define a forma de execução, né, padroniza ali, e esse padrão precisa ser seguido. Então, a qualidade ela não é um privilégio de grandes empresas e ela pode ser simples e eficiente, adaptável à cultura das pequenas e médias empresas, que é essa a necessidade. É entender qual é a dor da pequena e média empresa. Eu estou com um problema aqui que eu não tenho. Se eu faltar, tem empreendedor que me diz assim: eu não consigo tirar folga. Se eu precisar levar meu filho no médico, a minha empresa para, porque a minha equipe não trabalha sem mim. O que é isso? É falta de padrão, né? Se tivesse ali um procedimento definido, um processo definido, padrão definido, as pessoas treinadas, o empreendedor poderia levar o filho no médico, tirar um dia de folga, tirar, quem sabe aí, né, os 15 dias de férias. Então, assim, as dores aparecem e existem soluções, só que às vezes o empreendedor fecha os olhos para isso. Então, a qualidade ele tem várias formas de resolver e a gente precisa entender qual é a dor e aplicar a ferramenta adequada. Quando a gente falou de melhoria contínua, né, você explicou muito bem, né, melhorar um pouco a cada dia, eu gosto muito da filosofia do Kaizen, né, japonês ali, que de melhoria em melhoria, melhoramos. Então, não precisa, de repente, eu vou implantar a gestão da qualidade, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou estruturar a qualidade em todos os setores. Você pode fazer isso? Pode, mas é quase impossível fazer isso com a empresa funcionando. Então, vamos identificar aqui dentro do meu cenário, da minha realidade, qual é o setor crítico?
qual setor que está me dando mais problema aqui? É o meu operacional, que está entregando produto com defeito, né? Estou tendo muita reclamação de cliente, é o meu serviço que está atrasando, então qual é a minha dor latente que está ali me incomodando e eu vou atacar esse aqui como prioridade. Então, não sei, entendendo que a qualidade não é um privilégio de grandes empresas e que ela pode se adaptar à realidade de cada negócio, entender quais são as dores e aplicar a forma correta, né, a ferramenta correta, dar o remédio correto. E qual é o benefício disso, né? Então, muita gente também me pergunta assim, eu vou ter retorno financeiro? A qualidade vai fazer com que eu tenha mais lucro? O objetivo da qualidade, o objetivo direto da qualidade não é fazer com que a empresa aumente a lucratividade, porém, ela vai conseguir isso. Por que ela vai conseguir isso? Porque ela vai ter processos mais eficientes. Se ela tem processos mais eficientes, ela vai ter redução de erros, redução de retrabalho, uma equipe mais engajada, consequentemente, ela entrega um produto e um serviço melhor. Clientes satisfeitos, né, fazem propagandas para outros clientes, a empresa vende mais, a empresa reduz seus problemas e aumenta a sua possibilidade de expandir ali seu mercado. Isso gera o quê? Lucratividade. Então, o objetivo direto da qualidade não é fazer com que a empresa lucre mais, porém, as ações que são executadas, quando a gente fala de eficiência operacional, quando a gente fala de engajamento das pessoas treinadas, quando a gente fala de atender a necessidade e expectativa de clientes, de partes interessadas, tudo isso, né, compilado dentro da gestão da qualidade, vai fazer com que a empresa tenha, sim, uma maior lucratividade, né, reduz erros e aumenta ali a lucratividade. Então, é isso. Pequeno e médio empreendedor, eu acho que o que precisa mesmo, né, se você já sabe quais são as suas dores, é dar um passo de coragem. Entender que para tudo tem solução. Sua empresa ainda não entrou naquele índice que a gente falou no início desse podcast, né, de empresas que fecharam. Então, se a sua empresa ainda está em funcionamento, é importante fazer um diagnóstico, entender qual é a sua dor e buscar a solução adequada para trilhar esse caminho da melhoria contínua e implementar essa gestão da qualidade. Bem, eu acho que foi bem explicado. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir, assista do início ao fim. Eu falo que esses podcasts, eles vieram, querendo ou não, isso foi em 1 hora, a gente explicou como que eu consigo melhorar uma pequena empresa, sem muito segredo. É difícil? Mas não é impossível, tá? Lembrando que se alguma empresa, né, pequena for prestar serviço ou for trabalhar oferecendo alguma matéria-prima para a empresa maior, uma das primeiras coisas que essas grandes empresas vão solicitar é que você tenha pelo menos uma ISO. Então, fiquem atentos. Isso, né? Igual você falou a questão do lucro, né? Quando você faz um post assim, como aumentar o lucro e diminuir custo, isso chama muito atenção. Então, assim, vamos lá. Se você quiser estar preparado para oportunidades, se a sua cidade tem algumas empresas, algumas indústrias, busque essa metodologia que tenha certeza que você vai abrir um leque de opção muito grande, de possibilidades, de você prestar serviço, né? Porque tem empresas que só contratam empresas que têm ISO 9000, né? Então, para fechar a conversa, é assim, né? Não vou buscar essa metodologia, não vou colocar dentro da minha empresa porque é custo, né? Não é custo, é investimento. Tenho certeza que a tendência é muito mais para ganho do que para perda. Então, enfim, para a gente finalizar, você tem alguma fala para a gente finalizar?
eu, de primeira mão, eu agradeço novamente, né, o seu tempo, a sua agenda, eu estou sempre à disposição. Os contatos da Ariana, durante o nosso bate-papo, eu fui colocando aqui, tanto site, como LinkedIn, como Instagram, e também, né, eu vou colocar aqui na descrição, eu vou colocar os dados da Ariana para quem quiser entrar em contato, né? Mas vai ter o site, vai ter todas as informações ali. Quem quiser, seja, né? Estamos longe, mas ao mesmo tempo hoje estamos perto, né? Verdade. Então, né? Hoje eu consigo fazer consultoria, desculpa, eu consigo fazer consultoria mesmo que distante. Eu consegui mapear uma empresa em 2022 inteira, fazendo mapeamento de processo, padronizando, fazendo POP 100% online. A empresa ficou todos os seus processos amarradinhos. Deu muito trabalho? Deu. Mas só que dá para fazer. Tecnologia, né? A gente falou. Tecnologia. Exatamente. Enfim, né? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas enfim. Né? Foi padronizando alguma coisa, algumas coisas fiz alguns formulários de forma automática, para as pessoas responderem, depois, enfim. Né? Mas, enfim, Ariana, eu agradeço, fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas, né? Então, como eu falei, os dados de contato da Ariana vai estar aqui na descrição, mas gratidão, novamente, gratidão. Também queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre gestão da qualidade para esse público segmentado aí de pequenos e médios empreendedores. Agradecer a você, Renato, pelo convite, né? A gente está sempre trocando figurinhas ali, né? Acompanhando ali pelas redes sociais, mas a gente sabe que essa vida de consultor é bem corrida mesmo, né? Então, às vezes é difícil assim, conciliar a agenda, mas tudo tem o seu momento certo de acontecer, né? O nosso momento era esse. Sim. Então, que bom que pudemos conversar aí durante essa 1 hora. Espero ter contribuído com as pessoas que estarão ouvindo esse podcast. Se ficou alguma dúvida ou se algum ponto precisa ser mais esclarecido, né? De repente a gente falou algo muito rápido aqui, porque é impossível em 1 hora a gente abordar tudo, né? A gente vai colocando algumas informações, mas se algum desses pontos não ficou claro e você precisa de ajuda, também me coloco à disposição aí para ajudar. Né? Porque a qualidade, ela precisa fazer parte, sim, da gestão das empresas, né? Ela vai trazer resultados, como a gente já falou aqui ao longo desse podcast, e cabe aí ao pequeno e médio empreendedor entender isso e começar a agir o quanto antes, né? O seu concorrente já pode estar um passo à frente aí, né? Implantando a gestão. Então, para a sua empresa ser mais competitiva, essa é uma ferramenta excelente, né? Esse é o caminho aí para tornar a sua empresa competitiva e se manter no mercado. Então, muito obrigada e estou à disposição também. Já fico a dica, se você precisar de alguma dica do mestrado, estou à disposição. Com certeza. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, a gente vai se falar ainda sobre isso, com certeza. Então, tá bom, mas se você precisar de alguma coisa, de alguma dica, eu estou à disposição. Tá bom? Tá joia, Renato. Obrigada. Então, tá bom, obrigado, viu? Até. Tchau. Até. Tchau.